Olá, uma ótima manhã, você que está ligadinho conosco no canal Bate-Papo Vale, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. É um orgulho muito bom estar com vocês nesta manhã de segunda-feira. Hoje, segunda-feira, hein? É, gente, segunda-feira. Nós estamos aí com o canal Bate-Papo Vale. Nossa entrevista de hoje aqui no nosso canal será com o nosso amigo Maurício César. Estará conversando conosco aqui no canal Bate-Papo Vale. E você, é claro, vai poder participar conosco mandando a sua mensagem, tá certo? Então é só você participar conosco aqui no canal Bate-Papo Vale, mandando a sua mensagem. Será muito bacana aí ter a sua participação aqui no nosso canal Bate-Papo Vale, tá certo? É isso aí, gente. Então hoje nós estaremos conversando com o Maurício César, ele que é empresário aí na nossa região do Vale do Paraíba. Então estaremos conversando com ele hoje aqui no nosso canal Bate-Papo Vale, saber um pouquinho mais aí da empresa Unhas Cariocas. Então você, é claro, vai poder participar conosco aqui do nosso canal Bate-Papo Vale. E é claro, a gente agradece sempre ao nosso patrocinador, o nosso amigo o Valdeir Donizete, ele que é o nosso patrocinador aqui no nosso canal Bate-Papo Vale. Então se você quiser, gente, levar aí seus produtos de reciclagem aí para a cooperativa de reciclagem Ômega, então você pode então enviar aí os seus produtos para o nosso amigo Valdeir Donizete da cooperativa de reciclagem Ômega lá no Parque Aeroporto. Agradecemos também, gente, além da cooperativa de reciclagem Ômega, agradecemos também a você que está sempre aí curtindo a nossa programação, agradecendo o nosso amigo, o pessoal lá da gente, da Equilíbrio, Equitação e Ecoterapia, que fazem um ótimo trabalho aí na cidade de São Luís do Paraitinga. Então nós temos aí então o pessoal da Equilíbrio, Equitação e Ecoterapia. E você, gente, pode entrar em contato com o pessoal lá da Equilíbrio, Equitação e Ecoterapia. Você pode entrar em contato pelo 12 99732 6591, 12 99732 6591 ou 12 997844231, para você então poder entrar em contato com o pessoal lá da Equilíbrio, Equitação e Ecoterapia, que fazem um belo trabalho aí, portanto, no Vale do Paraíba, lá em São Luís do Paraitinga. Então um abraço aí então ao nosso amigo o Hélio e também a Franciele Presoto, que são aí as pessoas que apoiam também aqui o nosso canal Bate-Papo Vale. E já já, gente, o nosso entrevistado de hoje, o Maurício César, estará entrando para poder conversar conosco, para a gente falar um pouquinho mais da Unhas Cariocas. Então você vai poder conversar com a gente hoje, mandar aí de repente a sua pergunta, né, para o nosso entrevistado de hoje, o nosso amigo o Maurício César. Então entre em contato com ele, já já a gente vai passar o telefone para você poder entrar em contato com o nosso amigo Maurício César, né? De repente você tá pensando em trabalhar, né, gente, aí na Unhas Cariocas. Então seria muito bacana então a gente saber como que funciona, como é que é o trabalho aí do nosso amigo Maurício César e também da sua empresa, a Unhas Cariocas. Um abraço então a todo o pessoal que sempre acompanha as nossas transmissões. Então muito obrigado a todos vocês que sempre ficam ligadinhos com a gente aqui no nosso canal Bate-Papo Vale. E se você quiser mandar a sua pergunta, gente, pode mandar aí no Facebook, tá? Pode mandar no Facebook do canal Bate-Papo Vale. Você pode mandar também, além do nosso canal no Facebook, estamos aí no YouTube, estamos no Instagram também, tá certo? Então entre lá para você poder conferir a nossa transmissão que nós estamos realizando nessas 3 plataformas. Então entre lá para você poder acompanhar, tá certo? Deixa eu ver aqui se nós estamos conseguindo aí colocar no Instagram, né? Então, enfim, estamos aí aguardando o nosso convidado de hoje, o Maurício César, entrar para a gente poder conversar, né? Bater um papo super bacana falando aí da Unhas Cariocas. Então, agradecendo aí o pessoal aí os Unhas Cariocas, todas as suas lojas, né, que estarão participando com a gente aqui no nosso canal no Facebook, no YouTube e também no Instagram. Deixa eu ver aqui, gente, se a nossa live está saindo aí no Instagram. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, está saindo no Instagram bonitinho, né? Deixa eu dar uma olhada no YouTube. YouTube, nós estamos aí então, opa, deixa eu ver. Abriu o widget, deu erro, uma frequência está com segundos no momento, frame e chave não estão sendo enviados de frequência adequada. Mas enfim, gente, deixa eu dar uma verificada. Não está saindo no YouTube, só está saindo aí no Facebook a nossa transmissão de hoje, né? Deixa eu editar aqui para ver o que acontece. Deixa eu ver aqui. Tá faltando isso aqui, né?
entrevista, deixa eu colocar aqui, entrevista com empresário, é que no YouTube não tá aparecendo lá, gente, deixa eu colocar no YouTube lá também, empresário Maurício, coloca certinho aí, meu filho, Maurício César, isso, Maurício César, da Unhas Cariocas, vamos ver se agora vai, vamos ver, vamos colocar aqui, tá tudo certinho, bonitinho, assim, tá, belezinha. Vamos lá salvar aqui para ver se vai agora, vamos lá. Alterações salvas, vamos ver se a gente consegue agora colocar aqui configurações, tá tudo certinho, bonitinho. Latência normal, vamos colocar aqui, vamos ver se agora entra. Vamos colocar aqui, ver se vai entrar aqui a nossa entrevista de hoje com o nosso amigo Maurício César. Por enquanto aqui, deixa eu ver aqui, fazer a transmissão. Vamos ver se vai entrar agora. Deu erro de novo. Vamos ver se a gente consegue entrar novamente. Deu erro novamente. Deixa eu ver aqui, latência ultra baixa. Vamos ver se vai. Não é contínuo, tá. Vamos lá, se agora entra. Não foi possível salvar as configurações. Vamos copiar isso aqui. Vamos copiar essa URL aqui. Vamos colocar aqui, a gente consegue... Então transmite legal aqui a nossa transmissão de hoje. Vamos colocar aqui, copiar esse daqui. Não, aqui não foi. Deixa eu ver essa aqui se vai. Primário, isso. Vamos ver se agora entra aqui a nossa transmissão de hoje. Vamos colocar aqui no YouTube. Vamos lá, colocar aqui, belezinha. Essa aqui? Isso não, é essa daqui. É essa daqui. Pega essa, passa aqui, paga e coloca. Vamos ver se agora entra. Vamos ver aqui, ok. Vamos ver se agora no YouTube vai. Vamos ver se agora a gente consegue transmitir também no YouTube. Vamos ver aqui se vai aparecer certinho. Vamos ver aqui. Fazer transmissão. Vamos ver, deu erro de novo. Será que é essa daqui? Não é essa aqui. Maurício César já entrou aqui para poder falar com a gente. Deixa eu ver aqui se o nosso Maurício, vamos colocar ele aqui para poder conversar conosco. Vamos lá aqui certinho. Maurício César, tá ouvindo certinho aí, Maurício? Eu tô ouvindo sim, graças a Deus. E você? Beleza, já estamos no ar aí, gente, ó, tanto no Facebook quanto aí no Instagram. Então você pode participar com a gente aqui no canal Bate-Papo Vale. Você vai poder estar lá no Instagram, gente, tá dividida a tela lá, mas você vai conseguir ouvir certinho a nossa entrevista. Mas no Facebook tá bonitinho, viu, gente? No Facebook tá bonitinho, deixa eu colocar aqui no Facebook, para o pessoal aqui saber como é que tá a nossa transmissão. Tá aqui, ó, no Facebook tá bonitinho. Deixa eu até ver o áudio aqui do Maurício também, se tá saindo junto comigo. Deixa eu ver aqui se tá certinho também, vamos ver aqui. Tá, aqui tá certinho, vamos ver aqui no Face, aqui tá certinho. Tá certinho. Maurício, muito obrigado de você poder, então, poder participar conosco aqui no canal Bate-Papo Vale. Eu sei que é a segunda ou terceira vez que você participa comigo aí no canal Bate-Papo Vale. Mais uma vez, seja muito bem-vindo aí, Maurício. Como é que vocês estão? Tudo bem? Obrigado aí mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer poder colaborar aí, né? Está aqui para responder. Fica à vontade aí, mete bronca. Você é um bom perguntador. Tá, então, gente, ó, para você poder nos seguir aí no YouTube, a gente tentou colocar aqui, parece que aí, deixa eu ver como é que tá saindo. No YouTube aqui parece que não está saindo aqui a nossa transmissão, mas no Facebook, gente, vai no Facebook, facebook.com/bate-papo-vale, facebook.com/bate-papo-vale. Atenção, você que tá ligadinho conosco aí no Instagram, você consegue até, gente, ó, poder participar conosco. Mas só que no Instagram, como a tela tá dividida lá no Instagram, então você vai conseguir só ouvir o áudio nosso aqui entre o Maurício e também aqui a minha voz, tá certo? Então você vai conseguir ver. Mas se você quiser ver completa a imagem minha e também aqui do nosso amigo Maurício César, no Facebook, facebook.com/bate-papo-vale, você pode entrar lá, facebook.com/bate-papo-vale, já está certinho lá, a live tá perfeita, gente, tá perfeito, vou colocar aqui de novo. Aí, ó, tá perfeita a nossa imagem aí no Facebook, facebook.com/bate-papo-vale, facebook.com/bate-papo-vale. Então aí é só você poder participar conosco, mandar a sua mensagem aí no Facebook, que nós estaremos aí, é claro, passando aqui a sua informação. De repente você quer participar conosco, mandar uma mensagem aí pro Maurício.
Então é só você poder participar com a gente e mandar aí a sua pergunta. Vamos aí começar então esse nosso bate-papo aqui com o nosso amigo, o Maurício César. Ô Maurício, o mercado de beleza atualmente, como anda o setor, hein, o meu amigo Maurício? Vem crescendo, diminuiu em relação aí ao nosso mercado, né? Porque a gente vê as coisas tão caras hoje em dia. Mas enfim, qual a sua análise aí em relação a esse mercado de beleza, hein, Maurício? É muito boa essa pergunta. Hoje a gente vê um mercado, ele sempre cresceu bastante, né? Mas desde a pandemia a gente vê que ele está completamente descolado, né? Do normal do mercado. A gente vê vários setores sendo afetados. A gente está num momento de tensão, né? De acordos comerciais mundiais, uma guerra de taxas, né? Os Estados Unidos taxam a China, que são os principais players do mercado econômico. A gente sempre, e eu sempre falo isso, né, para os diretores franqueados, é um mercado que a gente sempre tem que monitorar tudo que acontece ao nosso redor, mas nós não fomos afetados, nós esperamos que não sejamos. Né? Hoje, inclusive, eu tive uma reunião com os diretores franqueados, toda segunda-feira eu tenho essa reunião com eles 9 horas da manhã, e a minha primeira pergunta que eu faço para eles é: como é que está o mês de vocês? E graças a Deus, a resposta que a gente teve é que está muito melhor do que o mês passado, mas não porque o mês passado foi ruim, sim por uma crescente aí que nós temos tido. Então, é um mercado que eu brinco, né? Ele não dá muita bola para a crise, não. Mas, como todo bom especialista, né, o Ralf, a gente tem que estar monitorando para não ser pego de surpresa. Ô Maurício, e qual aí e quais, né, são as diferenças da Unhas Cariocas em relação às outras esmaltarias que nós temos por aí e também salões de beleza? Qual a diferença aí das Unhas Carioca? Então, desde que a Unhas Cariocas ela surgiu em janeiro de 2017, a gente estabeleceu vários diferenciais. Né? Então, em 2017 não era comum não ter hora marcada, ter biossegurança. O que é a biossegurança? Né? Hoje, dentro da Unhas Cariocas, o que não é descartável é 100% esterilizado, é autoclave. Então, todos esses diferenciais em 2017, eles são diferenciais que foram copiados. Hoje, muitas marcas copiaram, inclusive esmalterias, que a gente chama de bandeira branca, eles copiaram, né, esse modelo. Mas, hoje, um dos grandes diferenciais que nós temos é a nossa técnica, sem dúvida, até porque hoje nós temos uma fábrica própria, nós desenvolvemos o nosso emoliente. A nossa técnica, o nosso emoliente ele não amolece a cutícula, né? Então ele solta a cutícula, isso agiliza o processo, isso reduz lesão, que é o famoso bife, né? E com isso a gente consegue entregar um resultado muito melhor para as nossas clientes. A gente fala que a gente não faz unha, a gente trata a unha das nossas clientes, tem sido muito positivo. Ô Maurício, a técnica de cutilagem, né, que o pessoal sempre fala, que usa aí o emoliente e cureta para remover aí as cutículas, né? É uma técnica criada pelas unhas cariocas? É desenvolvido 100% pelas unhas cariocas, tanto o emoliente quanto a técnica. Então, isso não existe no mercado, a gente já recebeu, né, inclusive propostas para compra da fórmula desse emoliente por mais de 10 milhões de reais, e nós não aceitamos porque ele acaba sendo a segurança empresarial dos nossos diretores franqueados. Né? Então, eu falo que tem coisas que vale mais do que dinheiro, e isso vale mais do que dinheiro. Ter essa segurança para alguém que está empreendendo, para alguém que precisa, né, saber que a pessoa ela vai ser fidelizada à marca, fidelizada à técnica, e não simplesmente a uma profissional. Não que os profissionais não sejam importantes, mas essa segurança empresarial é muito importante. Legal, mas quando surgiu isso aí, Maurício? De repente você foi na Europa, viu essa situação, de repente você foi no Oriente Médio, enfim, como é que você conseguiu trazer essa técnica para o Brasil? Na verdade, a gente não veio de fora, não. Ela veio do Brasil, ela veio da cabeça da Marina, né, que é a pessoa responsável pela técnica. E como toda grande solução, ela surge a partir do momento que as pessoas são inconformadas. Então, inclusive, você pode procurar o mundo inteiro que você não vai encontrar essa técnica. É uma técnica exclusiva do Brasil, desenvolvida pela Marina. A gente até fala, né, que a maior esmalteria do mundo, ela é brasileira, e é de fato.
Então não te trouxe de nenhum lugar, não. É legal porque a gente vê tantas pessoas copiando coisas da Europa, a gente vê pessoas da Ásia, pega coisa lá da Ásia, vem pro Brasil, traz pro Brasil, enfim. E aí você criar uma situação como essa, um produto como esse no país, a gente fica feliz, né, ô Maurício, sabendo que não é só as coisas de fora que vêm pro Brasil que a gente pensa que é a melhor coisa, né? As coisas do Brasil também são perfeitas, né? Sim, sim. Na verdade, o brasileiro ele é muito criativo, né? Empreender no Brasil, Ralf, não é fácil, sabe? É muito desafiador. E diante de um desafio, a gente tem dois caminhos a seguir, né? Ou você desiste, ou você persiste. E dentro dos desafios que a gente tem no Brasil, você vai acabar tendo que encontrar soluções. Então, todo desafio gera oportunidades, né? E as oportunidades elas estão aí para as pessoas que sabem, né, aproveitar. A gente hoje, eu inclusive falo, né, a gente está num momento de inteligência artificial que o que aconteceu em 1998, 1999, com a chegada da internet para todos, né? Que foi aquela virada, né, que todo mundo falou, do ano 2000 vai acabar com tudo, e o mercado de informática ele se adaptou. A gente vai ter uma grande mudança agora também, né, quase depois de 25 anos depois, que vai mudar a forma como as pessoas pensam e agem, e a gente tem uma série de oportunidades, e é o que eu falo, a gente vai ter, nesse momento, desafios, e vão ter pessoas que vão aproveitar as oportunidades que vão ser geradas, e tem pessoas que vão ficar para trás, né? A gente tem falado muito sobre tecnologia dentro da Unha de Cariocas e o pessoal fala assim, pô, vocês falam de tecnologia dentro de uma esmalteria? Sim, porque a gente não pode negligenciar o que está acontecendo, a gente não pode ignorar o que está acontecendo e você pode ter certeza que a gente vai surfar bem nessa onda aí que tá vindo. Ô Maurício, você acredita que depois aí da pandemia, acho que muitas empresas, inclusive a sua também, teve um pensamento diferente da forma de poder trabalhar, principalmente com o público, que é as pessoas que se preocupam muito com a beleza. Você acredita que depois da pandemia deu um up nesse tipo de trabalho feito hoje em dia no Brasil? Deu sim, porque eu acho que a gente teve uma demanda reprimida na pandemia por uma questão política, eu não vou entrar no mérito, mas existem coisas que fazem bem para as pessoas, né? E uma das coisas que fazem bem é a pessoa cuidar do corpo, é a pessoa cuidar da autoestima dela. E a gente viu muitas pessoas que ficaram reclusas. E aí, muita gente ficou reclusa, ela começou a dar valor. A gente só dá valor às coisas quando perde, né? E algumas pessoas começaram a dar valor para esse cuidado, para esse autocuidado. E a gente percebe isso claramente. Hoje, nossos faturamentos, ano após ano. Ano passado, faturou 54 milhões, a rede toda. No ano anterior, 42 milhões. Esse ano, a gente está indo para 70 milhões. Então, a gente percebe um crescimento muito acentuado. Não são crescimentos de 2%, 3%. Está falando de 20% de crescimento. É muita coisa, sabe? Então, a gente percebe que é um mercado que ele tem muito potencial. As pessoas elas começaram a dar mais valor para isso e, graças a Deus, as empresas que estavam preparadas, né, após pandemia, para receber essas pessoas, aproveitaram da melhor forma possível. Ô Maurício, e as unhas carioca, falando precisamente das unhas cariocas, quais dificuldades ou desafios que você obteve aí desde o início até hoje com as lojas unhas cariocas? Legal, essa pergunta é muito boa, porque, na verdade, o desafio, hoje a gente vê um grande desafio nas empresas, que é a contratação de pessoas, tá? E por quê? Porque, infelizmente, hoje a gente vive uma onda de assistencialismo onde as pessoas elas pensam, por que eu vou trabalhar numa empresa se eu posso, de repente, participar de algum programa social, ter um determinado ganho? Poucas não, perdão, uma parte da população, ela pensa no sentido do trabalho, no propósito do trabalho, a outra talvez tenha uma relação mais financeira com o trabalho. E até diante desse desafio, o que nós geramos, né, através de uma... Foi a ideia de uma diretora franqueada nossa, que é um programa chamado Madrinha Unhas Cariocas, né, aonde a gente tem resolvido esse problema, era uma das maiores dores, só que agora tem sido um dos maiores cases que nós temos, né?
Então, esse programa é um programa que veio de uma grande multinacional, que nós estamos implementando hoje como uma solução prática que já de imediato tem produzido bons resultados. Então, desafios a gente tem sempre, né, Raul? Só que aquilo, eu acho que a grande diferença entre a Unhas Cariocas e a maioria das marcas, nesse segmento de beleza, é que os nossos desafios, eles, até trazendo o slogan da Petrobras, né, o desafio é a nossa energia, os desafios que nós temos, eles nos movem a trazer soluções para que a gente possa ter de forma assertiva um resultado prático, para que a gente possa levar a solução para os nossos diretores franqueados e eles possam, obviamente, se preocupar com o que um empresário tem que se preocupar, que é faturar, que é gerar receita. Ô Maurício, você falou até a questão de geração de emprego, né? A Unhas Cariocas hoje a gente sabe que tem várias lojas, né? A gente até queria saber de você quantas lojas ao total tem a Unhas Cariocas e como de repente você contrata essas pessoas para poder trabalhar nesses locais, se precisa aí de curso, se vocês fornecem algum tipo de curso, enfim. Conta um pouquinho pra gente sobre a questão das franquias e as pessoas que são contratadas nessas franquias. Legal, boa pergunta. Hoje são 107 franquias no Brasil. Tá? A gente tem algumas em implantação. Nós estamos em todas as regiões do Brasil. Como que funciona? Tá? Por termos uma técnica exclusiva, não adianta a gente reunir um grupo de profissionais e abrir uma loja. Então, o que nós fazemos? Tá? Nós enviamos uma treinadora. Essa treinadora fica na nossa base, que é em Taubaté. Então, a Unhas Cariocas, ela não é uma empresa carioca, é uma empresa taubatiana, ela nasceu em Taubaté. A gente envia a nossa treinadora para qualquer lugar. Essa treinadora, ela treina as pessoas lá, geralmente a gente seleciona de 10 a 12 pessoas. Dessas pessoas, a gente contrata de 7 a 8. Dessas pessoas contratadas, uma dessas pessoas ela se torna uma replicadora da técnica para a pessoa não ficar contratando o tempo todo a treinadora. E aí nós temos hoje uma consultoria de campo, né, que ela é preparada para auxiliar essas pessoas e a gente dá continuidade nesse treinamento muito mais online, porque a gente deixou uma representante nossa lá. A gente acabou de lançar, né, a gente teve um congresso agora, em fevereiro, março, não recordo. Tanta coisa está acontecendo. A gente teve um congresso, a gente acabou de lançar uma plataforma de treinamento online, que dentro de um formato que parece muito até com TikTok, de vídeos rápidos, para prender a atenção dessas pessoas. Então, nós somos uma empresa muito comprometida com treinamento. Hoje, inclusive, né, a gente tem um treinamento aqui dentro da nossa franqueadora. Esse treinamento ele é gratuito para os franqueados, então se o franqueado quiser mandar as meninas do Brasil inteiro para cá para vir treinar, é um treinamento gratuito que nós damos, porque nós acreditamos que o treinamento, né, que a educação, ela faz muita diferença. Legal, você que está ligadinho conosco no canal Bate-Papo Vale, você pode participar mandando a sua pergunta no nosso canal no Facebook, facebook.com/Bate-Papo Vale, facebook.com/Bate-Papo Vale, no Instagram, aí nós temos aí a tela dividida aí no Instagram, se você quiser também conferir a nossa transmissão também aí no Instagram, estamos lá no Instagram também, enfim, a gente está nesse novo formato, gente, a gente é com o Maurício é a segundo aí entrevista. Na verdade, é o primeiro que a gente está fazendo nessa plataforma. É o primeiro aqui nesse tipo de plataforma. Então, tá certo que no começo a gente sempre tem essas brigas, né, gente? De brigar aí com os seus streamings, né? Então, nós temos aí essa transmissão no Instagram. A gente tem que definir lá uma questão de vertical e horizontal lá para você poder transmitir aí a sua live, né, tranquilamente. E também no YouTube tem a questão de latência também, que a gente tem que poder modificar lá, enfim. No Facebook deu tudo certinho, gente. No Facebook não deu problema nenhum. Então, se você quiser no Facebook continuar assistindo aí, fica com a gente aí, manda a sua pergunta também. Você pode mandar lá no nosso canal no Facebook, facebook.com/Bate-Papo-Vale. Estou também no meu Facebook, facebook.com/Ralph.Souza. Você pode mandar a sua pergunta lá, que nós estaremos respondendo. O Maurício estará respondendo para você todas as suas questões em relação aí às unhas cariocas. Ô Maurício, quais são aí os serviços mais procurados pelas clientes ou clientes também? Que hoje em dia a gente tem os homens também se preocupando bastante, né? Enfim, conta pra gente como é que tá essa questão dos serviços procurados aí nas unhas cariocas. O serviço mais procurado acaba sendo o tradicional pé e mão, né? Então,
A mulherada brasileira, ela é vaidosa, 86% das mulheres fazem unha toda semana, então segue sendo procurado. Depois disso, a gente tem muitos alongamentos, né? Que são as unhas que elas são artificiais, que são feitas através de géis, através de técnicas. Hoje a gente tem 8 técnicas de alongamento, porcelana, fibra. Então, acaba sendo os 2 serviços mais procurados, apesar da gente ter a parte de depilação, a parte de estética. Dentro do negócio, a gente fala que Unhas Cariocas é um negócio 3 em 1, né? Que a esmalteria completa tem a parte de podologia, a parte de estética corporal e a parte de depilação também. Ô Maurício, hoje em dia a gente vê tantas notícias aí falando sobre a questão de as pessoas poderem fazer depilação, né? Também aí outros tipos de beleza e acaba dando alguns problemas, né? E a gente vê algumas pessoas que se dizem aí profissionais, mas na verdade não tem nada de profissional, nunca fez curso de alguma coisa em relação à beleza. Nessa questão, Maurício, como é que vocês tratam o que vem acontecendo hoje em dia no país, né, nas redes sociais, e principalmente até as clientes que de repente vão aí, falam com você aquele receio de fazer algum trabalho, como é que está essa situação? Na verdade, como nós não temos, o único procedimento invasivo que a gente tem na parte estética, ela é feito por esteticistas formadas. Então a gente não contrata ninguém, né, sem que essa pessoa tenha um diploma adequado para fazer aquele determinado serviço, porque na verdade são serviços que requerem responsabilidade técnica, tá? Assim como o podólogo também. Então o podólogo ele tem que ter uma certificação, porque sem isso por mais que a pessoa saiba fazer, né, que a gente vê mais são nails designers, que elas sabem desencravar a unha, elas sabem fazer um procedimento mais invasivo, só que elas não têm uma preparação técnica para isso, tá? Então a gente tem esse cuidado. Por quê, Ralf? Por mais que a responsabilidade técnica seja do serviço, a gente tem uma marca para zelar. Hoje a Unhas Cariocas ela tem uma reputação absurda dentro da Associação Brasileira de Franquias no Brasil. Então, conquistar essa reputação não é algo tão simples e para perder é muito rápido, né? Então, a gente tem todo esse cuidado, principalmente, em primeiro lugar, por causa das nossas clientes, por um cuidado delas, e segundo, por tudo que a gente já conquistou hoje no mercado. Legal, isso aí, gente, ó, você que está participando com a gente, hoje nós estamos recebendo aqui em nosso canal o nosso amigo o empresário Maurício César da Unhas Cariocas. Amanhã estaremos na Câmara Municipal de Taubaté, estaremos entrevistando o vereador Billy de Ângeles. Estaremos então amanhã lá na Câmara Municipal de Taubaté. Na quarta-feira estaremos conversando com o escritor Carlos Gouveia. Vamos falar aí de Monteiro Lobato, que é a semana aí de Monteiro Lobato. Estaremos conversando com ele aí na quarta-feira. E na véspera de feriado, gente, tem feriado essa semana. E essa semana feriadão, hein? Então, de repente, se você, as mulheres principalmente, né, se querem ficar com as unhas chiques, é só ir na Unhas Cariocas. Temos, se eu não vou falar com o Maurício já, acho que tem 2 ou 3 lojas em Taubaté, a gente já vai pegar isso aí com ele já. Mas enfim, 3. já falando pra você, gente, final de semana, pra quem que tá pensando em ir pra praia, não vai dar praia, viu? Já vi aqui na previsão do tempo, vai ter chuva final de semana, então esquece praia. Eita. Vai pra Campos do Jordão, vai pra outras cidades aí que vai ter as festas de inverno, enfim, não é inverno ainda, mas muitas pessoas estão se preocupando com a Páscoa, né? Enfim. Mas, Maurício, aproveitando, quantas lojas aqui na nossa região do Vale do Paraíba, eu sei que você foi pro litoral também, sei que você foi em outras regiões também, mas no Vale do Paraíba, quantas lojas tem da Unhas Cariocas e quantas tem em Taubaté? Rapaz, você me pegou de calça curta. Aqui em Taubaté a gente tem 3 unidades. Aqui fica na Praça Santa Terezinha, na Avenida Itália e no Taubaté Shopping, né? No Vale do Paraíba tem um montão. Tem Ubatuba para quem for descer, tem Caraguá para quem for lá no Serra Mar, lá em Caraguatatuba, São José dos Campos tem um monte, Jacareí. Então tem bastante unidade aqui lá em São José dos Campos, se não me engano, tem 7 ou 8 unidades. Tem bastante aqui no Vale do Paraíba. Nossa, Maurício, eu lembro que quando eu conversei com você, acho que se eu não me engano foi em 2021, se eu não me engano, ou 2022. Eu lembro que a gente tinha comentado, não tinha mais, sem brincadeira, não tinha mais que 50 lojas, se eu não me engano. E agora, rapaz, tanta loja que tem agora, não. Cara, empresa que não cresce desaparece. Então eu falo Perfeitamente. muito isso pro pessoal. Eu falo, cara, como empresa você tem que crescer, você tem que ser pelo menos 1% melhor do que ontem.
né? Se você não crescer, e inclusive para nós é um diagnóstico de que algo não está certo. Se a empresa ela não está crescendo, se a empresa não está desenvolvendo, se a empresa não está contratando, não está aumentando o faturamento, alguma coisa tem de errado. E aí é o momento que o empresário ele tem que parar, rever o que ele está fazendo para que a gente possa buscar um novo caminho. Legal, gente. Ó, então, se você quiser fazer a sua pergunta, fique à vontade, viu, gente? Nosso canal no Bate-Papo Vale no Facebook. Você pode participar, mandar a sua mensagem lá. Deixa eu dar uma passadinha aqui no Instagram, para ver se alguém já comentou aqui na nossa entrevista. O pessoal pode comentar à vontade, tá certo, gente? E de repente, se você quiser, eu não tenho tempo de agora. Será que eu posso assistir depois? Pode. Depois, acabou aqui a nossa entrevista, gente. Vai estar disponível a partir das 12h30. Já vai estar disponível aí no YouTube para você conferir a nossa programação completinha, nossa entrevista completinha do canal Bate-Papo Vale com o nosso amigo Maurício César. Mas se você está com tempo aí, está tranquilinho, você quer aí poder assistir a nossa entrevista aí, estamos ao vivo no Facebook, facebook.com/bate-papo-vale, facebook.com/bate-papo-vale, esse nosso bate-papo super bacana aqui com o nosso amigo Maurício César da Unhas Cariocas. Ô Maurício, de repente alguma cidade aí, de repente o Vale Histórico, né? Vale Histórico, não sei se você tem algumas lojas lá pelo Vale Histórico, né? Areias, Queluz, Cruzeiro, enfim. Mas de repente se alguém de lá, ou também mesmo aí do Litoral Norte, Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião, quiser ter aí uma franquia das lojas Unhas Cariocas, o que a pessoa tem que fazer, aonde a pessoa tem que ir, enfim, para poder ter essa franquia em sua cidade? Lá em Cruzeiro e Guará a gente tem. Mas cabe mais. Quando a pessoa ela quer se tornar um franqueado, a gente tem um site, né, www.unhascariocas.com.br. A pessoa ela preenche um cadastro lá. O nosso time de expansão entra em contato com essa pessoa. Ela faz uma análise, são dois tipos de análise. Primeiro, a pessoa ela conhece a operação, é muito importante ela entender o que é a Unhas Cariocas, porque eu falo o seguinte, um negócio para dar certo, primeiro, você tem que gostar do negócio. Segundo, você tem que se enxergar dentro do negócio. E aí o terceiro ponto, que é a questão do investimento. E as pessoas elas não vão por essa ordem, elas buscam, às vezes, investimentos baixos e sempre se frustram, né? Hoje, a maioria das empresas que abrem no Brasil, elas morrem, 97% das empresas morrem no segundo ano. Por quê? Porque foram empresas que foram criadas sem propósito. Então, a gente faz toda essa linha, né, de decisão a partir do momento em que a pessoa ela toma a decisão pelo segmento de beleza, pela Unhas Cariocas ou pela Escova Express, que é uma outra marca nossa, para fazer esse investimento, aí sim a gente vai atrás de um ponto, atrás de uma localização. A gente tem franqueados nossos Taubaté que abriram unidades em São Paulo. Por quê? Porque existem dois tipos de empresa, Ralf. Uma empresa que ela é um emprego, que você compra um emprego, o que isso significa? Que se você não trabalhar no negócio, o negócio não funciona. E a outra que é um investimento. O que significa? Que você consegue tocar esse negócio uma vez que você entenda o negócio. E a Unhas Cariocas, ele é um modelo, tanto a Unhas Cariocas quanto a Escova Express são modelos assim, né, que tem esse propósito, tem esse objetivo. Tá? Então, aí a partir disso, a gente ajuda na busca do ponto, a gente ajuda na negociação. Costumo falar que toda franquia ela tem que te dar um manual, te ensinar a operar o negócio e te dar treinamento. Nós fazemos tudo isso e, além disso, o que nós fazemos é operar junto com os nossos diretores franqueados. Tanto é que a maioria das negociações que são feitas com shoppings, somos nós quem fazemos, porque eles não têm essa expertise de negociação. Então, sem essa expertise é onde muita gente faz negociações erradas, começam os negócios já meio que fadado ao fracasso, porque, via de regra, dentro de uma operação, o teu CTO, né, que é o custo total operacional ali do aluguel, tem que estar na casa dos 10% a 13%. A gente começa já com 50% do potencial do faturamento comprometido. Então, é muito difícil dar certo. Então, como a gente tem essa expertise, esse cuidado com os nossos franqueados, a gente segue essa trilha que tem sido, para nós, uma trilha bem sucedida. Ô Maurício,
lojas de shopping é mais fácil, por exemplo, você ter mais sucesso ou não tem essa coisa, de repente a pessoa cria uma loja física, né, no centro da cidade, de repente em bairros periféricos das cidades, enfim. Mas a pessoa, por exemplo, a poder ter esse tipo de ajuda, né? Ah, eu tô aqui num bairro, não é tão populoso, mas a pessoa quer ter aí, de repente, a Unhas Cariocas. Vocês dão esse tipo de feedback também para essas pessoas? É legal você ter a sua loja em tal local, enfim. Vocês dão essa consultoria também? Não, muito bacana a sua pergunta. A primeira loja da Unhas Cariocas foi aberta na rua e ela teve sucesso. A segunda, ela foi aberta no shopping, no Taubaté Shopping. Ela teve muito mais sucesso. Hoje nós temos no Brasil 14 lojas faturando acima de 1 milhão ao ano. Tá? Sendo bem sincero, nem nos meus maiores sonhos eu imaginei que a gente ia ter uma esmalteria faturando acima de 1 milhão. Né? E nós temos. Só que na pandemia a gente teve um problema muito sério dos shoppings terem fechados. E aí a gente voltou à origem e abriu uma loja na rua, que é na Santa Terezinha, que é uma loja que ela performa muito bem. E hoje nós temos várias lojas de rua performando muito bem. Então, as pessoas perguntam assim, Maurício, é possível ter lucro na rua? Sim. É possível ter lucro no shopping? Sim. Maurício, onde eu vou ter mais lucro? No shopping ou na rua? No shopping. Tá? Então, a gente sempre deixa isso claro para os nossos diretores franqueados e a gente deixa também na mão deles para que a decisão seja deles. Né? Então, a gente não força a barra para ninguém, para um shopping ou para a rua. Está muito relacionado à aversão a risco. Né? Eu costumo falar, é como se você pensar no investimento, numa ação, numa bolsa e num tesouro direto. Então, tem gente que é um pouco mais conservador nos investimentos, tem gente que é um pouco mais ousado. Estava falando com um diretor franqueado que ele está vendo para abrir em Brasília, só que ele não é de Brasília. Então, assim, é um risco maior, ele vai ter que ter um estômago maior para que isso tudo aconteça, só que assim, Brasília é um baita do mercado. Então, a gente sempre está muito alinhado com o nosso diretor franqueado sobre a aversão dele ao risco. Maurício, falando em lojas de rua, eu penso assim, não sei se você tem o mesmo raciocínio, né? Eu acho que de loja de rua, se você começa a ter uma... Caiu, hein? Oi? Tá me ouvindo aí, ô Maurício? Deixa eu tentar ver aqui. Caiu. Voltou? Voltou ou não? Deixa eu ver aqui, mandar com o Maurício de novo. Agora não sei se a galera tá me vendo. Te vendo. Maurício, o pessoal tá te vendo. Se você quiser sair e entrar de novo pra ver se a gente consegue voltar aqui, tranquilo, viu? Deixa eu ver o que aconteceu aqui, gente. Cortou o áudio. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui com o nosso amigo Maurício, que tá... Caiu a live aqui, gente. É internet, gente. Internet é a coisa de louco. Deixa eu ver aqui. Já o nosso amigo Maurício entra de novo aqui no nosso canal Bate-Papo Vale, pra gente continuar aqui o nosso bate-papo aqui no canal Bate-Papo Vale. Deixa eu ver se já ele entra novamente para poder participar aqui conosco da nossa entrevista de hoje aqui no canal Bate-Papo Vale. Então, nosso amigo Maurício César já voltou aqui, gente. Já voltou o Maurício Voltei. Aqui. Tá me ouvindo, Maurício? Tô te ouvindo bem. Beleza, é a internet, amigo. A internet, enquanto não chegar o 5G no país, ai, viu? Vai ficar essa coisa. Opa, deixa eu ver, colocar aqui certinho. Pronto, certinho aqui o nosso amigo Maurício César, o nosso convidado de hoje, falando da empresa Unhas Cariocas. E é claro, a gente gosta sempre que você participe. Se você não conseguir, gente, poder assistir completo a nossa entrevista, estará disponível a partir das 12h30, 13 horas, lá no YouTube, para você poder assistir completinho aqui o nosso bate-papo com o nosso amigo Maurício César, da Unhas Cariocas. Lembrando que amanhã estaremos lá na Câmara Municipal de Taubaté, conversando com o nosso amigo, o Bilili de Ângeles, vereador eleito em 2024, mas ele que já é a figura carimbada aí na Câmara Municipal de Taubaté. Maurício, outra questão também, sobre essas, continuando falando das franquias, né? No comecinho a gente já comentou sobre aí dar curso, aquela coisa toda, mas tem uma coisa que muitas pessoas pensam, né? Que geralmente franquias, você tem que ter um valor X aí para você poder começar o negócio. De repente é uma garantia da franqueadora, né? Mas quanto aí a pessoa, para começar a trabalhar na Unhas Cariocas, quanto de giro ela tem que ter para poder então ser um franqueado?
Hoje, para a pessoa abrir uma loja num shopping, o investimento está na casa dos 195 mil. Para abrir uma loja de rua, na casa dos 175 mil. A gente sempre sugere que a pessoa tenha um capital de giro de 15, 20 mil reais. Só que o que é muito importante é a gente deixar claro que todas as nossas operações, elas praticamente já começam dando lucro. Então, isso é muito bom para a gente. É um serviço que, se ele for bem feito, né, se ele for bem trabalhado, a gente tem um trabalho pré-inauguração muito bacana. Se ele for feito da forma correta, dificilmente a pessoa já não começa a operação no break-even, né, que é no ponto de equilíbrio, ou já tendo lucratividade. E aí o resto é só crescimento. Ô Maurício, a gente fala sempre aí das pessoas que querem trabalhar com esse tipo de negócio, né? A maioria das pessoas, primeira coisa que pensa é eu quero ganhar. É a primeira coisa que a pessoa tenta abrir uma empresa, enfim. E a gente sabe que hoje em dia, para você abrir um comércio, para você já de cara já começar a ganhar, é muito difícil, né? Então, como que a gente, hoje em dia, você, pela sua experiência, o Maurício, o que hoje em dia uma pessoa que de repente quer montar uma loja, pode ser da Unhas Cariocas mesmo, enfim, outro tipo de negócio, mas qual que é o primordial para a pessoa pensar, eu vou abrir um comércio? O que é o primordial para ela poder fazer esse tipo de sonho, hein, o Maurício? Bom, então, eu acho que o primeiro passo, o Ralph, é a pessoa entender o que ela quer, né? Eu falo assim, ó, quando a gente eu recebo muita gente com essa pergunta, pô, eu quero empreender, qual área que você acha que dá dinheiro? Eu falo assim, cara, se você tá nessa linha, esquece. Porque toda área, se você pegar para analisar a parte de malteria, ela sempre existiu, né? Desde que a Cleópatra fazia unha. Então não é uma coisa assim, a unha carioca, hoje ela é maior, mas nós não inventamos fazer unha. Só que nós, e aí isso partiu até de uma inconformação da Marina, dela ver algo que ela usava toda semana que poderia e deveria ser melhorado. Então tem muitas oportunidades no mercado, só que é algo que ela é apaixonada. Se você for falar de unha, você não vai falar comigo. Você vai falar agora. Se você falar de negócio, você vai falar comigo. Se você quiser falar de unha, você fala com ela. Então é algo que ela é apaixonada. Então tudo que você é apaixonado, você vai ter mais dedicação, você vai conseguir produzir melhor. Eu sou apaixonado por empreendedorismo, eu sou apaixonado por treinar pessoas, eu sou apaixonado por formar liderança. Então, para mim, é muito tranquilo isso quando eu vou dar um treinamento, quando eu vou dar uma palestra, quando eu vou fazer uma reunião. Então, a pessoa, primeiro, ela tem que entender o que ela quer. Eu quero ganhar dinheiro. Beleza, tudo na vida da dinheiro. Tem funcionário público ganhando dinheiro, tem empregado ganhando dinheiro, sabe? Tem funcionário dentro de empresa ganhando dinheiro, porque são profissionais acima da média, são insubstituíveis dentro de uma empresa. Agora, tem empresários que não ganham dinheiro. Por que eles não ganham dinheiro? Porque eles ficam igual cachorro correndo atrás do rabo. O dinheiro é mais ou menos essa analogia. Então, a primeira coisa que a pessoa tem que ter é paixão. Se você a gente estava falando um dia desse, né, sobre o seu desafio dentro do rádio. Se você não tiver paixão por isso, cara, o primeiro desafio você vai ficar no meio do caminho. Porque é muito desafio todo dia. Eu costumo falar, né? Another day, another problem. Quer dizer, outro dia, outro problema. Agora, tem gente que fica travado nisso. Só que another problem, né, ou seja, outro problema, another solution. Eu tenho que entender que o meu trabalho como empreendedor é resolver problema. E eu sou apaixonado por resolver o problema. Eu gosto de resolver o problema. Eu gosto de chegar no final do dia e ver, putz, eu tinha um problema no começo do dia e agora eu estou finalizando o dia com esse problema resolvido, até melhor do que eu imaginava, porque eu não tinha opção. A minha única opção era resolver o problema. Então, o que é uma empresa? O que a Unhas Cariocas faz? Resolve um problema que tinha no mercado. Mulherada tinha um problema com hora marcada, tinha um problema com técnica, tinha um problema com lesão, com bife, por aí vai. E aí ela resolveu esse problema, por isso que ela é bem vista, por isso que ela se tornou uma autoridade dentro do que ela faz. Então, acho que é isso. Tem muita gente, Ralf, que quer abrir empresa para ganhar dinheiro e não ganha dinheiro. Você tem que entender qual que é a tua paixão, você tem que entender o que dá frio na barriga. Quando eu vou dar uma palestra, todo mundo fala assim, pô, mas você fala muito bem. Cara, me dá um frio na barriga, porque você entra numa palestra, você tem que dominar aquele ambiente ali. Às vezes você chega num ambiente e o pessoal está resistente. Às vezes eu vou dar uma reunião para a minha equipe, o pessoal está com cara fechada.
sabe? Então, eu tenho que quebrar essa objeção, eu tenho que quebrar essa barreira. E se eu não for apaixonado por isso, eu vou ficar travado no meio do caminho. Então, é isso. Eu acho que por isso que a gente vê muita gente que tem dinheiro quebrando e muita gente que às vezes não tinha nada, começou muitos negócios com empréstimo bancário e hoje estão muito bem sucedidos. Legal, estamos conversando aí hoje com o nosso amigo Maurício César, ele que é empresário da Unhas Cariocas. Estamos batendo um papo super bacana, conhecendo um pouquinho aí, um pouco mais, né, das Unhas Cariocas e também o trabalho que o nosso amigo o Maurício César realiza em suas lojas aí pelo Brasil afora. Deixa eu agradecer aqui o nosso amigo Robinho, que é conhecido como Robinho Vaz, ele que faz um belo trabalho aí nos bairros pela nossa cidade de Taubaté. Bom dia, Ralph. Tudo bem? E aí, belo trabalho. Valeu, Robinho, acompanhando a gente aí no facebook.com/Bate-Papo Vale. Muito obrigado pela participação de vocês aí. Também o Robinho participando conosco aí no canal Bate-Papo Vale. Maurício, a gente sabe que esses locais que cuidam de beleza, né? Sempre tem aquelas conversinhas do cliente com a profissional, né? Você tem algum feedback marcante aí nas Unhas Cariocas que você gostaria de compartilhar com a gente? De repente uma cliente foi lá, fez aquele elogio bacana que vocês, nossa, fica feliz, né, de continuar a realizar esse tipo de trabalho. Tá muito legal. Eu costumo falar que as nail designers, né, as manicures e as profissionais de beleza no geral, elas são mais do que profissionais que elas fazem um serviço, né, de embelezamento. Elas fazem um trabalho até psicológico. Às vezes a gente vê muitas mulheres que vão a um salão, né, que vão a... Vou falar particularmente da Unhas Cariocas, que elas chegam lá com problemas seríssimos, graves, e aí você fala assim, pô, mas legal, aí a nail designer vai e resolve. Não, elas não resolvem, só que o que elas fazem é ouvir, muitas das vezes, aquilo, e às vezes a cliente ela só precisa disso, só precisa ser ouvida, ela só precisa que alguém a ouça. Às vezes ela está lá conversando, ela distrai a cabeça, às vezes é aquela velha história, ela vai lá, fala, a pessoa não fala nada, ela fala, já sei o que eu vou fazer. Por quê? Porque ela conseguiu ter aquele momento dela com a nail designer, e a nail designer brinca e, sabe, e às vezes ela olha para a nail designer que está com um problema ali, às vezes mais sério do que o dela, e ela até sai de lá bem. Então a gente tem N situações hoje que eu mais vejo no Brasil, das próprias nail designers, a gente fala muito isso, que a Unhas Cariocas ela faz muito mais do que unhas, né? Ela transforma vidas. A gente vê nail designers que compraram carro, compraram casa, realizaram sonhos pessoais através do trabalho que elas geram dentro das nossas unidades. Isso aí, cara, não tem preço, sabe? Isso não tem preço. Eu falo para muita gente que eu não trabalho por dinheiro, eu trabalho por isso. E quando eu vejo isso acontecendo, sendo materializado, para mim é surreal. Maurício, eu acho que para quem gosta de trabalhar com o público, acho que é uma coisa, é um assunto louvável, né? Porque a gente sabe que de repente principalmente mulheres, né? Que de repente tá num dia bem, no outro dia tá com um dia ruim, no outro dia tá com dificuldades disso, dificuldades daquilo. Então a gente poder trabalhar com pessoas, ter uma voz amiga é sempre confortante, né? Sim, sim. Foi o que eu falei, às vezes é só ouvir. A pessoa ela quer ser ouvida, ela não quer alguém que resolva o problema dela. Então, e ela encontra isso dentro da Unhas Cariocas, dentro da Escova Express. Maurício, para a marca ficar mais constante evidência, acho que como a gente pensa hoje em dia, né, o famoso ditado, né, quem não é visto não é lembrado, né? Para marcar aí, então, ficar constante evidência no mercado, quais ferramentas de gestão ou de marketing aí a Unhas Cariocas trabalha atualmente, hein, Maurício? Não, muito bacana. Hoje a gente tem um departamento interno de marketing aqui, com mais de 12 pessoas. Essas pessoas elas têm um trabalho muito grande de fazer com que a marca ela fique firme na cabeça das clientes. Por quê? O que é importante dentro de uma franquia? É a pessoa ter uma segurança. Eu costumo falar o seguinte, a pessoa vai para o Japão, vamos para a China lá,
E tem umas comidas lá diferentes. Hoje a China melhorou muito, né? Mas antigamente eles eram muito tradicionais. E o tradicional deles pra gente não é normal, né? Aí você chega lá, você tem dois caminhos a seguir. Você vai para a questão cultural ou você vai para a questão da segurança. O que é a segurança? Você vai para comer em um lugar que você sinta, né? Que você vai ter aquilo que você tem no Brasil. Aí você procura um McDonald's, você procura uma rede, né, de fast food que você já está acostumado, a Outback da vida e por aí vai. Então, é muito importante que a gente ouve muito isso. A pessoa às vezes está lá de Recife, vem para São Paulo e vai na Unhas Cariocas porque ela é a cliente da Unhas Cariocas lá no Pará, no Nordeste no geral, no Sul, né? Vai no Rio de Janeiro e aí você consegue ter essa segurança. Então, franquia isso, é gerar essa segurança. Então, hoje o nosso maior marketing é gerar essa segurança para a cliente saber que aonde ela for atendida dentro de uma Unhas Cariocas, ela vai ser atendida com o mesmo padrão de qualidade e excelência. Nós tínhamos falado há pouco, né, o Maurício, de você poder empreender, né? A nossa amiga Érica Rodrigues participando com a gente aqui, ela diz aqui, bom dia, muito produto, as dicas do Maurício até para meu negócio eu carrego. Isso que temos que gostar e ser apaixonados pelo que fazemos, pois temos muitos desafios. A nossa amiga Érica Rodrigues participando com a gente, ô Maurício. Legal, Érica. É exatamente isso. Na verdade, eu sempre falo, não tem ter sucesso e dar certo, por mais que eu tenha as questões técnicas inerentes aos meus negócios, está muito relacionado à mentalidade. Mentalidade é padrão. Sabe, a pessoa que tem mentalidade, eu falei para uma pessoa, para um grupo de pessoas semana passada, eu falei assim, cara, eu sou inquebrável. Por que eu sou inquebrável? Não é questão de arrogância. É porque, primeiro, eu sou uma pessoa que eu tenho uma mentalidade boa. Segundo, eu trabalho muito. Nada vence o trabalho. Terceiro, eu não aceito fracasso, cara. Eu posso ter fracasso num dia, eu vou chegar no final do dia, sabe, às vezes quebrado, eu vou me recompor, vou pedir para Deus para que me abençoe, abra meus olhos, e no próximo dia eu vou chegar zerado. Eu vou falar assim, cara, ontem eu perdi, mas hoje eu vou vencer. Isso em todos os negócios, essa resiliência, sabe, que poucos empresários hoje têm, né? Você vê que muitos se destacam por causa disso, sabe? Não uma coisa boa que dure para sempre, não uma coisa ruim que dure para sempre. Eu preciso entender que isso vai passar e num determinado momento eu vou sair muito melhor disso, porque o que não me mata me fortalece. Então, de repente, se o dia ontem foi ruim, eu ontem aprendi uma série de lições do que eu não devo fazer para ter resultado no dia ruim. Hoje eu vou me planejar melhor para que eu possa ter um dia melhor. Então é isso. Parabéns aí, Érica, pelo sucesso e pelo que você tem conquistado aí. A nossa amiga Érica que vai participar com a gente também, ela que é confeiteira, ela que faz deliciosos bolos, né? Ela coloca as coisas no Facebook aí que, rapaz do céu, dá uma lasqueira, tomar um café da tarde gostoso com café. Rapaz do céu, mais um abraço. Tem que mandar aqui pra gente, pô. Aí, Érica, ó. A loja tá na Dom Pedro ainda ou Dom Pedro não, a franqueadora fica na Dom Pedro. Fica aqui perto da churrascaria Nova Breca. Pode mandar pra cá, a gente faz um videozinho. Ah, então, Érica, ó, vou mandar o endereço pra você, ó. Onde que fica a loja ali do Maurício? É a antiga Constrói. Sabe onde que era o prédio do escritório da Constrói? É só você ir ali do lado, já vai ter a placona lá, Unhas Cariocas. É só ir lá, ó. Eu vim trazer um bolo pro pessoal aí da Unhas Cariocas. Pronto, vai ser um prazer. Um abraço, Érica. Obrigado pela sua participação aqui no canal Bate-Papo Vale. Maurício, agora você falou, né, sobre a questão de se reconstruir, né, na verdade, no dia a dia, porque hoje em dia a gente mata um leão por dia, né? Mas fala pra gente, Maurício, como você que é empresário, você que também aí tem outras empresas também, enfim, né? Como é que você consegue tirar energias aí pra você poder seguir no seu dia, ô Maurício? Primeira coisa é se apegar a Deus? Cara, na verdade eu tenho uma ordem que eu sigo na minha vida que é Deus, família e trabalho, sabe? Eu sou cristão, e eu falo muito isso para minha família. Eu falo assim, tudo que eu faço na minha vida é para vocês. Só que vão ter determinados momentos que o meu trabalho vai ter que vir à frente,
para que eu possa conquistar as coisas para vocês. E hoje eu tenho na minha família, né, graças a Deus, minhas filhas, a Marcela tem 16 anos, a Maria tem 12, elas já entendem muito bem isso, elas sabem o tanto que eu trabalho, e é muito legal você ver isso replicado nelas, né? Porque o exemplo ele não é uma forma de liderar, ele é a única forma de liderar. E eu vejo elas se dedicando dentro do estudo delas, dentro das atividades que elas têm, porque elas sabem que, tanto da minha parte quanto da parte da Marina, a gente trabalha muito, a gente acredita muito no que a gente faz, a gente procura todo santo dia ser muito correto em tudo que a gente faz. A gente erra, como qualquer pessoa, só que não são erros por displicência, são erros sempre tentando acertar, sempre tentando fazer o melhor. E é isso. E para cuidar das empresas, tá, Ralf? O caminho, ele é um caminho muito simples. Você tem que ter um bom time. A gente lá no começo, eu falo com o pessoal hoje, a gente tem 42 pessoas trabalhando aqui. Lá no começo era eu, mais duas pessoas, eu, a Marina, e mais duas pessoas que todo mundo fazia tudo e todo mundo trabalhava junto numa mesa, sabe? Então você precisa começar pequeno, mas sempre pensando grande. Quando a gente começou a Unhas Carioca lá atrás, a gente sabia que ia ser esse fenômeno que é hoje. A gente só não sabia quanto tempo que ia demorar. Sinceramente, foi muito mais rápido do que a gente imaginou. A gente teve uma pandemia no meio do caminho. Se não tivesse pandemia, teria sido muito mais rápido ainda. Talvez a gente estaria com 200, 250 unidades. Mas é isso. E você ter um bom time, uma boa equipe, eu confio na minha equipe. Toda vez que eu delego, que eu dou uma missão para a minha equipe, eu confio na minha equipe. Aquelas pessoas que eu percebo que elas não estão preparadas para essa missão, eu cuido da preparação dessas pessoas, eu tenho que treinar, eu tenho que saber tudo que está acontecendo, e geralmente elas entregam um resultado melhor do que o que a gente espera. Que bom, é. Tô brincando, mas se você trouxer, a gente não vai achar ruim, não. Eu quero primeiramente agradecer, Ralf, pela oportunidade da entrevista. Eu fico muito feliz. Eu falo que Deus ele me abençoou muito com muitas experiências. Eu acho que ninguém apanhou tanto nessa vida empresarial como eu. E quando você aprende, né, essas lições, você não pode reter. A gente não nasceu para ser represa, a gente nasceu para ser um rio, para conduzir. Tem muita gente que às vezes vem conversar comigo e fala assim, cara, eu pensei que você ia me cobrar, né? Porque a gente tem programas de mentoria, o pessoal cobra caríssimo, né? E eles, pô, você deu uma orientação aqui que resolveu minha empresa, você não cobrou nada. Tem processo de mentoria que a gente faz, que é cobrado, que é um compromisso que a gente assume. Agora tem bate-papos que a gente tem, e a gente procura, né? A gente não sabe tudo, eu sei um pouquinho mais porque eu já comecei um pouquinho antes, tem gente que está começando agora. Eu procuro levar para essas pessoas um pouquinho do que a gente sabe, e poder contribuir com as pessoas é muito bom. Eu sempre falo muito isso. E aí, quando a pessoa, putz, o que eu te devo? Eu falo assim, cara, você não deve nada. A única coisa que você me deve é o compromisso de ajudar outras pessoas como eu te ajudei. E se a gente fizer disso um ciclo, né, a gente vai dar muito certo. Às vezes eu recebo pessoas, eu converso com pessoas de outras marcas, no segmento de beleza, e eu tenho zero problema com isso, cara, zero problema com isso. Obviamente tem questões de segredos empresariais que você não pode colocar na mesa. Agora tem coisa que é comum para todo mundo, que se ela não souber de mim, ela vai saber de outra pessoa. E eu acho que a gente tem que ser generoso com as pessoas, né? É uma máxima, né? Se você plantar o bem, você colhe o bem. Então, por mais que você tenha um concorrente, não queira. Eu fico triste de verdade quando eu vejo uma empresa quebrando. Então, não queira que o teu concorrente quebre, não queira roubar cliente sabe? Não foque nisso. É um foco muito errado. Foque em fazer o seu melhor. Foque em cuidar do seu jardim. Foque em, né, a Érica, foque em ter o melhor bolo. Não foca. Você pode ter certeza que a consequência disso tudo
ter um resultado muito, muito bom, muito grande na sua vida, tá bom? Ô, Érica, E Deus abençoe a todos a aí. Érica tinha mandado aqui pra mim, Ralf, tava sem áudio, que o senhor veio de... Senhor e eu, viu, o Maurício? Veio de... Quando eu Até fiz a porque você é pergunta mais pra velho que você, eu, né? Eu sou novinho, pô. quando eu fiz a pergunta pra você, eu deixei o meu querido microfone fechado. Saiu pra você, mas não saiu no ar. Então, André, nossa amiga Érica, eu falei pra ele aqui, viu? É que ele gostou do seu bolo, de você poder levar o bolo lá, viu? Pode ficar tranquila que ele gostou muito de saber que você vai levar o bolo lá, viu? Mas é brincadeira, viu, Érica? Mas se quiser levar, tá, seja bem-vindo, né, Maurício? Sempre vai ser bem-vindo. Comida? Maurício, quero agradecer mais uma vez, meu amigo, sua paciência e também a sua tranquilidade, a gente poder marcar essa entrevista. Que, gente, ó, eu que tô marcando essa entrevista com o Maurício, já faz mais de um mês, a gente tinha marcado aí na Rádio Ativa Vale, mas infelizmente nós não tivemos aí o prosseguimento a continuação do programa, mas aí voltamos aqui pro canal Bate-Papo Vale e graças a Deus as pessoas estão acolhendo aqui o nosso canal. Muito obrigado de coração mesmo. Maurício, teria alguma dica ou livro para uma caminhada no empreendedorismo para sucesso? Cara, eu não gosto, eu gosto muito de bibliografia, tá? Eu não gosto de livros de autoajuda. Só que tem um livro que ele me marcou como que não existe mais, tá? Você vai ter que procurar num sebo, vai procurar online, tá? Ele não existe mais para vender. É um livro muito Deixa eu antigo. aproveitar, você vai falar aqui, já vou procurar aqui, vai, vamos lá. Ele é um livro muito antigo chamado O Maior Vendedor do Mundo, de Og Mandino. Esse é um livro que ele é muito gostoso de ler, é um livro rápido e é um livro, cara, que mudou minha vida, porque eu comecei a vender com 19 anos, eu não vendia. Então, o que move uma empresa é vendas. Então, se você não sabe vender, você não vai para frente. Você tem que, né, a Érica pode ter o bolo mais gostoso do mundo. Se ela não souber vender esse bolo aí, não vai dar certo. Tem que aprender a vender, tem que achar os meios de venda, tem que achar o fluxo de venda. E esse livro mudou minha forma de pensar, principalmente aqui, ó. Porque venda tem técnica, e a técnica ela é importante na venda. A gente tem canais de venda, técnicas de venda, a parte técnica operacional é muito importante, mas aqui que é o mais importante. E esse livro ele me transformou. Ele chama O Maior Vendedor do Mundo, Ah, o maior de vendedor. Og Mandino. Og Mandino, Mandino. Achei aqui, cara. Eu li esse livro. Og Mandino? Ele tem um programa até que é de memorização, tá? Que chama Mnemônica. Eu li esse livro durante 30 dias. Ele tem 10 pergaminhos, eu li 30 dias. Aí você pode falar assim, putz, é bobeira. Tá bom, para você pode ser bobeira, para mim não foi bobeira. Foi um livro que transformou minha vida. Então existe um Maurício antes desse livro e um Maurício depois desse livro. E é muito gostoso. Não tem nada assim complexo, sabe? Foi muito gostoso mesmo. Maurício, você falou que é o maior vendedor do mundo, isso? Isso. Og Mandino? Isso. Tá aqui então, ó. Deixa eu ver aqui. Achei no Mercado Livre R$ 34,71. Olha. Achei na Americanas por R$20. Tá barato, hein? Na Shopee por R$ 40,90. Tá aqui então, gente. Se vocês procurarem na internet, coloca aqui, ó, que eu coloquei aqui, ó. Livro O Maior Vendedor do Mundo. Aí vai aparecer várias lojas aqui com o preço do livro. Até que o Maurício falou, tá barato. E tá aqui. E ele falou aqui, ó, do tempo que ele tá barato antigo. Porque esse livro vale ouro, cara. Cara, tá aqui, ó, primeira publicação, 1968. Eu não sou dessa época não, tá? Eu já peguei ele velho já. Tá, então, gente, ó, esse papo super bacana hoje com o nosso amigo Maurício César. Maurício, eu quero agradecer demais a sua participação. Gosto muito de conversar com você. Não conversamos antes porque não deu tempo mesmo, enfim, a agenda. E eu falo pra vocês, gente, com o Maurício, eu tinha esquecido até da data que eu tinha combinado com ele. Falei, nossa Deus, mandei mensagem pra ele no sábado. E aí, gente, no sábado à tarde ele me respondeu, posso confirmar, Maurício? Pode sim, Ralf. Estamos aí batendo esse papo, marcamos a agenda segunda, sabadão. Aí foi como eu criei lá as artes para poder divulgar, gente. Então, Maurício, mais uma vez quero agradecer demais aí a sua participação, a sua disponibilidade e, ó, meu amigo, pela simpatia, pela educação e o caráter que você tem, meu amigo. Olha, eu gosto muito e é por isso que Deus dá a bênção para as pessoas crescer, pessoas simples como você. Parabéns, viu, Maurício? Eu que agradeço, meu amigo. Sucesso para você aí, sucesso para todos que puderam acompanhar.
E aquilo, que a gente puder ajudar, a gente sempre está aí. Maurício, Deus abençoe, meu amigo. Até a próxima. Amém. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tá, então, gente, conversamos então com o nosso amigo Maurício César, ele que é empresário da Unhas Cariocas. Aí a nossa amiga Érica Rodrigues, já vou adquirir, obrigada. Valeu, Érica, obrigado pela sua participação. Obrigado ao pessoal aí, gente, ó, do grupo da Daruma, né? Eu trabalhei na Daruma, então obrigado ao pessoal aí que participou com a gente, muito obrigado de coração. Agradeço também aí aos outros canais que sempre aí assistem às nossas entrevistas, agradecendo aí o pessoal do Que Podemos Fazer para Melhorar Taubaté, agradecemos também as outras páginas, Resgatando Taubaté Ontem, Hoje e Sempre, também Taubaté Grupo, Taubaté em Debate Grupo, também aí no Facebook. Enfim, muito obrigado a todos vocês que participaram conosco aí no canal Bate-Papo Vale. No Instagram, gente, nós tivemos aí no Instagram, só que fica a tela dividida, né? Fica a tela dividida, então por esse motivo a gente ficou aí dividida a tela aí no Instagram. E é claro, mas se você conseguiu ouvir o nosso áudio aí da nossa transmissão, muito obrigado a todos. Já já estará disponível no YouTube para você poder assistir aí a nossa live de hoje. Amanhã estaremos na Câmara Municipal de Taubaté conversando com o vereador Billy de Ângeles, é o nosso convidado de amanhã aqui no nosso canal Bate-Papo Vale. Agradeço imensamente ao nosso patrocinador, o nosso amigo o Valdeir Donizete, da Cooperativa de Reciclagem Ômega, lá no Parque Aeroporto. Valeu demais, meu amigo, aí, pelo seu patrocínio aqui no nosso canal. E se você, é claro, tem a sua empresa, quer patrocinar o nosso canal, gente, não é caro não, gente. É só pra gente poder manter o canal, porque pagar o stream não é barato. Então, se você quiser ser o nosso patrocinador aqui no nosso canal Bate-Papo Vale, será muito bem-vindo, porque é muito importante ter o auxílio. Você que é empresário aí na nossa cidade, quer então se apresentar aqui no nosso canal Bate-Papo Vale, então vai ser muito bacana ter você como nosso patrocinador aqui no nosso canal Bate-Papo Vale, viu? Muito mesmo será bacana ter a sua participação aqui no nosso canal Bate-Papo Vale, tá certo? É só entrar em contato com a gente que com certeza iremos dar um atendimento super bacana para você, para, claro, você quem sabe nos patrocinar aqui no canal Bate-Papo Vale. Todo dia a gente tem entrevista, viu, gente? E quando a gente não tem entrevista, a gente tem também informações, notícias para você aqui no nosso canal Bate-Papo Vale, tá certo? Um beijo, um abraço no coração de todos vocês, até amanhã, assim se Deus nos permitir. Tchau.